O ex-presidente Michel Temer avalia que Lula enfrenta falta de credibilidade. De acordo com o MDBista, parte do problema vem das disputas internas nos ministérios e no próprio Partido dos Trabalhadores. Ele voltou a defender a mudança do sistema de governo aqui no Brasil. Michel Temer é favorável ao semipresidencialismo que acabaria, segundo ele, com o trauma do impeachment. Desde a gestão de Itamar Franco, o país já teve mais de 300 pedidos de impedimento. O MDBista afirmou que no governo dele existia unidade e apoio do Congresso Nacional, ao contrário de hoje. Michel Temer, lembrando, era vice de Dilma Rousseff, que sofreu o impeachment em 2016. O semipresidencialismo, citou, daria responsabilidade governativa aos parlamentares. Acompanhe um trecho. Eu confesso a vocês, eu não acho fácil. Eu sou muito franco, nós todos temos muita experiência, né? Nós sabemos que não é fácil mudar o sistema de governo. Temos que ter os pés no chão também quando falamos sobre essa matéria. E eu acho que até, com toda franqueza, eu fui um pouco o condutor desse processo, porque no meu governo, ou no nosso governo, no governo do MDB, nós chamamos a Câmara e o Senado para governar conosco. Não porque quiséssemos, né? Mas porque a Constituição impõe. Nós temos no Brasil a ideia equivocada de que o presidente manda tudo e não manda coisa nenhuma. Só manda se tiver o apoio do Congresso Nacional. Bom, é a fala do ex-presidente Michel Temer. Dora Kramer, em relação à questão do semipresidencialismo, ele já defendeu isso outras vezes, aliás, bem lá atrás ele já saía em defesa. Agora, chama atenção quando ele fala do governo dele e a boa relação com o Congresso Nacional. O que é uma verdade, e não foi um governo fácil não, porque era um governo saindo, um governo pós-impeachment, não é uma situação fácil, ainda mais num ambiente conturbado, que não era o mesmo ambiente depois do impeachment do Collor, né? O Itamar Franco teve um ambiente mais tranquilo. Mas isso, no entanto, houve uma boa relação sim, e o presidente Temer, ele não estava bem de popularidade, teve pedidos de impeachment sérios, ele teve situações complicadas e ele saiu disso, conseguiu sair por causa da boa relação dele com o Congresso, porque é do ramo. Ele sabe como é que faz. Michel Temer foi 3 vezes presidente da Câmara, né? Então, e eu não me lembro de quantos mandatos, mas são inúmeros mandatos. Então, ele tem experiência e mostra, eu acho que esse exemplo que ele traz deveria servir, de exemplo para o atual governo. Como é que dá para fazer, mesmo em situação que não esteja favorável do ponto de vista da popularidade, do ponto de vista das coisas que vão acontecendo, das ações de governo, você consegue caminhar junto com o Congresso numa relação, não digo amigável, mas uma relação institucional que não seja toda travada como a gente tem agora. E Vilela, ele sabe também, quando cita o semipresidencialismo, a dificuldade de se mudar um sistema de governo aqui no Brasil. Já pensando em 2026, os partidos, principalmente o PT e o PL, não apoiariam, né, porque tem candidatos ou possibilidade. Ele fala, na verdade, mais lá para frente, né, em 30 ou 34. Mas, de qualquer forma, é uma discussão que é difícil, não é? É uma discussão bastante difícil, é uma discussão que faz com que aqueles principais partidos, ou que tenham pelo menos as maiores bancadas no parlamento, acabem se posicionando contra, porque via de regra são os partidos que protagonizam os grandes embates na política nacional, na disputa pelo executivo, e também eu vejo que a sociedade, de uma forma geral, ela não aceita muito bem essa questão do parlamentarismo. Vejo que talvez seja algo cultural ainda. Se nós fizéssemos um outro plebiscito, por exemplo, eu não tenho dúvida que o resultado não seria muito diferente daquele que tivemos 30 anos atrás. Então é algo difícil, é algo que no parlamento, no meio político, ele até soa bem essa possibilidade. Tem aspectos bastante positivos, mas eu vejo que no sentido de fazer com que essa ideia ganhe a sociedade, isso me parece algo bastante difícil.